Olá, queridos, a graça e a paz. Nesse momento eu quero trazer para vocês uma passagem bíblica que vem falando acerca de Davi. E esse dia Deus tem me incomodado para palestrar acerca do que ele mencionou através dessa passagem. Sabe, queridos, Davi estava presenciando Golias confrontar o povo acerca do Deus que existia, né, na vida deles. E é interessante como o Senhor ele nos reporta a tudo aquilo que acontece dia a dia na nossa vida. Nós precisamos ter esse entendimento. Eu acredito que na tua vida, assim como na minha, existem alguns gigantes que nós precisamos vencer. Existem alguns obstáculos, algumas situações na qual nós encontramos determinadas dificuldades para combatê-los. E é interessante observar que Davi, quando chegou àquele local, ele via aquelas pessoas completamente apáticas, olhando para a situação e simplesmente deixando que os gigantes se prevalecessem. Sabe, muitas das vezes isso acontece na nossa vida. Nós permitimos que o gigante da nossa vida, as circunstâncias, os obstáculos, as dificuldades, elas se prevaleçam diante dos nossos olhos. E nós fiquemos inertes diante dessa situação sem que nós venhamos tomar uma atitude, sem que nós venhamos tomar uma postura, uma decisão em razão disso. E é interessante notar que naquele momento, Davi, ele não se preocupou com o que os outros estavam fazendo ou deixando de fazer. E é interessante deixar isso muito bem claro. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos sempre tentando nos basear com o que o outro está fazendo, com o que o outro vai falar, com o que o outro vai fazer, né? Que poderia estar acontecendo até isso naquele momento. As pessoas não tomavam nenhuma iniciativa porque estavam umas esperando pelas outras e ficava aquele impasse, ninguém tomava uma atitude, ninguém tomava uma posição de ser o primeiro a fazer algo para que aquela situação fosse mudada. E aí chega Davi com uma nova postura, com uma mensagem na nossa vida. Por quê? Porque aparentemente Davi ele seria uma das últimas pessoas que poderia se colocar diante daquela situação. Veja bem, nós estávamos contemplando ali um momento em que havia um gigante diante de uma cidade, diante de um povo. E havia um exército que aparentemente se colocava armado. Eles estavam com armaduras. Eles estavam posicionados como aqueles que iriam combater o mal. E Davi, ele estava totalmente desarmado. Ele não tinha armadura. Ainda que fosse colocada uma armadura que não lhe pertencia, e ele se sentiu extremamente incomodado com aquela armadura, porque ele sabia que não lhe cabia, que não lhe pertencia, que não tinha sentido aquilo na vida dele. E é essa lição que Deus ele nos mostra nesse momento. Sabe, muitas das vezes as pessoas querem colocar sobre as nossas vidas o que está sobre a vida delas. Né? As armaduras que estão sobre as vidas delas, ou seja, aquilo que elas estão colocando como um impasse para tomar uma decisão, para enfrentar o gigante, para confrontar aquela situação. E aí ele mostrou justamente o oposto disso. Ele mostrou que ele não precisava de nada que não lhe pertencia. Ele não precisava de nada que viesse de outra pessoa, porque ele confiava no Deus que ele servia. Olha que maravilhoso! Ele confiava no Deus que ele servia. E muitas vezes as pessoas estão na presença do Senhor, as pessoas estão proclamando o Deus que pode todas as coisas, o Deus do impossível, o Deus que está à frente da vida dele. E quando chega no momento de comprovar, ele simplesmente recua. Sabe, queridos, Davi ele nos mostra uma grande lição. Por quê? Porque é muito fácil, né, as pessoas olharem umas pelas outras e continuarem estáticas.
as pessoas basearem a sua vida pelo que o outro está fazendo ou deixando de fazer. E Davi, ele nos mostra que ele não precisa olhar para ninguém, além do seu próprio Deus. Ele não precisa se basear pelo que os outros estão vivendo, pelo que os outros estão falando, mas sim confiar no Deus que está sobre a vida dele. Sabe, eu quero passar para você hoje essa mensagem, independente da situação que você esteja vivendo, do gigante que esteja se colocando, da circunstância que você esteja vivendo hoje, você precisa crer no Deus que você serve. Você precisa crer no Deus que você proclama, no Deus que está à frente da sua vida. Sabe, muitas das vezes Deus ele está esperando uma atitude da tua parte, porque nós precisamos dar o primeiro passo. Deus ele não pode dar um passo que não nos cabe. Quando nós damos um passo, Deus ele dá outro conosco, mas é necessário que nós venhamos tomar a primeira atitude. Davi mostra isso muito claro, irmãos, sabe? Porque ele se sentiu tão indignado com a afronta daquele gigante, quando ele proclama, né? Ele fala quem é esse incircunciso, quem é esse problema, essa situação, essa dificuldade, porque a palavra diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Sabe, queridos, e naquela época, naquele tempo, ainda não existia a vinda de Jesus. Ainda não existia o Espírito Santo na vida de Davi. E Davi, ele foi audacioso, ele agiu com ousadia, ele agiu com intrepidez, ele não pensou duas vezes, porque ele teve convicção de quem estava na vida dele. E hoje nós temos o Espírito Santo que nos guia, que nos direciona, o Espírito Santo que nos conduz, o Espírito Santo que nos traz informações privilegiadas de todas as estratégias que nós podemos usar para combater essa situação, para combater essa circunstância, esse gigante que se coloca, que se posiciona diante de você. Sabe, muitas das vezes nós não usamos as armas que estão disponíveis em nosso favor. Davi, ele soube usar a arma que ele tinha disponível nas mãos dele, né? Ele usou aquelas pedras em favor da vida dele, mas em nenhum momento ele estava sozinho, porque ele usou a arma, mas quem lançou foi o Senhor, quem deu a vitória foi o Senhor. A palavra diz que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E eu tenho certeza que assim como Deus deu o crescimento naquele posicionamento de Davi, naquela atitude que Davi teve naquele momento em prol daquela circunstância, com certeza Deus fará isso na minha e na tua vida. Então basta que você tenha essa consciência, basta que você tenha essa convicção, essa certeza no seu coração de que há uma estratégia, de que há uma arma a ser usada, de que há um Deus que te guia, que te sustenta, que é contigo. Um Deus que não te deixa enganado de nada, sabe? A palavra diz que maior é aquele que está contigo. E quem está contigo neste dia? Quem está contigo que te levanta, que te sustenta, que te ergue, que te fortalece? Sabe? Ainda que você esteja fraco, a palavra do Senhor diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, ainda que você esteja na sua fraqueza, ainda que você esteja precisando se restabelecer, o que importa é que você tenha confiança no Deus que você serve. Amém? Tome posse dessa palavra. Confie no Senhor e comece a tomar atitudes de ousadia, atitudes de intrepidez. Comece a olhar para essa circunstância como se ela não fosse nada diante do Deus que você serve. Amém? Fique com essa palavra, que Deus te abençoe. Fique na graça do Senhor.